Quero saudar a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e convidá-los a abrir a Escritura comigo em Filemão. Livro de Filemão, Novo Testamento. Eu quero ler do verso 1 ao verso 7. Filemão, verso 1 a verso 7. Meus irmãos, como eu sou professor de homilética aqui no seminário, e a gente nós ensinamos, e essa é uma normativa de toda a IPB, ensinamos exposição bíblica ou pregação expositiva. Um dos desafios do expositor bíblico é trazer uma série contínua de exposição para a sua igreja, para a sua congregação, para o seu ministério. E no seminário, nem sempre é possível nós demonstrarmos isso na prática. Então, eu solicitei ao reverendo Rubens, que é o nosso capelão, que nos permitisse trazer uma pequena série expositiva, o mais completo possível, para que os irmãos tenham uma ideia e, quem sabe, já comecem a pensar com um pouco mais de atenção e foco nessa questão de preparar séries expositivas para a sua igreja. Série expositiva não é simplesmente a lectio contínua, a você expor um livro inteiro, parágrafo por parágrafo. Nós temos outras demandas que também nos permitem ter um pouco mais de criatividade. É claro que a lectio contínua, a pregação expositiva em série e contínua através da Escritura, precisa sim ocupar o ponto central do nosso lecionário de pregações para a igreja. No domingo à noite, que aqui no Brasil costuma ser o nosso culto mais cheio, os irmãos deveriam sim considerar a exposição contínua através da Bíblia como o seu padrão básico e de regra para o púlpito. Durante muitos anos, eu preguei como muitos de nós pregam um parágrafo aqui, um salmo ali, um pedaço de Apocalipse lá, depois volta para Mateus, dá uma curva em Gênesis, escorrega em Levítico e leva um tombo em Jeremias. Mais ou menos assim. Mas nós vamos ao púlpito da igreja e dizemos que a igreja precisa ler a Bíblia toda. E com a forma de pregação que nós praticamos no púlpito, nós estamos dizendo que a forma como muitos cristãos leem a Bíblia é a mais correta, cada dia um pedaço e cada dia num lugar. E aí você vai fazer uma visita no hospital para uma pessoa e procura um texto que fala sobre enfermidade e consolo para ela, e ela toma a Bíblia da sua mão e fala assim: não, pastor, não é assim que eu leio. Agora só lê para mim. E foi Judas e se enforcou. Vá você e faça o mesmo. Deitado no leito do hospital, vai ser muito interessante ler a Bíblia desse jeito. Então, de uns tempos para cá, nós temos nos rebelado com esse tipo de pregação e temos procurado fazer séries. A série contínua, um livro inteiro, o mais possível nos prendemos a isso, mas também fazemos séries de blocos. Às vezes eu não exponho Gálatas inteiro, mas eu exponho apenas o bloco que fala sobre o Espírito Santo. Às vezes eu não exponho todo o livro de Hebreus, mas eu trabalho ali aqueles blocos sobre a superioridade de Jesus, ou o bloco da fé e da perseverança, que começa no capítulo 10 e termina no capítulo 12. Mas também nós podemos fazer séries temáticas, como eu fiz em Números, trabalhando as queixas de Israel no deserto. Foram 7 exposições, foram 7 queixas, e mostrando como que ali no livro de Números o conceito de mediador vai crescendo rapidamente até a última queixa, quando fica bem claro que o povo aprendeu quem era o mediador que Deus havia escolhido para conduzir o povo. E às vezes também séries temáticas, como a alegria. Às vezes eu exponho na igreja 5 sermões sobre alegria, 3 no Antigo Testamento
e 3 do Novo Testamento, mostrando o que a palavra de Deus ensina sobre alegria, que não é simplesmente um alvo de vida, mas é uma dádiva para aquele que tem um relacionamento com Deus, porque a alegria é fruto do Espírito. E a Bíblia diz que é Deus quem coloca alegria no nosso coração. Ela nunca é um alvo de vida, mas é resultado da nossa comunhão com Deus. Ou na época de eleições, nós estamos nos aproximando novamente, eu tenho uma pequena série de 5 exposições sobre política, começando lá em Juízes 9, quando fala de Abimeleque, e qual foi a campanha política de Abimeleque para se tornar o rei de Israel naquele período, dos juízes. Salomão, em 2 Crônicas 1, que pede sabedoria para governar. Moisés, em Êxodo, quando ele fala das características dos homens que deveriam ser escolhidos para serem juízes em Israel e líderes do povo. E também Paulo, que fala sobre a autoridade que é delegada por Deus em Romanos capítulo 13. Dá para você montar uma série importante. Eu falo até sobre a relação entre igreja e Estado a partir do evento Eliseu e Naamã, um representante de Deus e um representante de Estado, e como o representante de Deus deve se comportar perante um representante do Estado. Às vezes nós achamos que a Escritura não fala sobre essas coisas e ela fala, mas nessa manhã e nas próximas 2 quartas-feiras, se eu for sábio e conseguir, eu quero expor Filemão aqui para os irmãos. E o texto que nós vamos ler nessa manhã, verso 1 a 7, ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem. Deixa eu aprender a mexer com a minha Bíblia aqui. Beleza. De todo o bem que temos em Cristo Jesus. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Vamos orar? Pai, nós pedimos a luz do Teu Espírito sobre a palavra nessa manhã e pedimos, Senhor Deus, que esse modelo de exposição contínua da Escritura possa auxiliar os Teus servos aqui se preparando para assumir o pastorado de igrejas locais. Que a Tua bênção, a direção do Senhor e a Tua palavra, acima de tudo, governe todas as nossas ações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em integrar pessoas à comunhão da igreja, precisamos lembrar que esse é um projeto da igreja inteira e não somente de alguns. Caso contrário, esse projeto vai fracassar logo de cara na sua raiz. E esse texto que nós lemos, e a carta de Filemão, é um exemplo e é um modelo de como nós podemos trabalhar para integrar pessoas na vida da igreja. Paulo escreve a Filemão em favor de Onésimo, um escravo fugitivo, que ele causara prejuízos, provavelmente, mas que fora convertido a Cristo por intermédio de Paulo. Não sabemos como que Onésimo sai lá de Colossos e atravessa todos aqueles quilômetros para se encontrar com Paulo e ser convertido por ele lá em Roma. Mas o fato é que foi isso que aconteceu. E Paulo agora envia Onésimo de volta a Filemão com essa carta na mão, que é um dos pedidos de alforria mais antigos que nós temos na Escritura. Segundo a lei romana, o escravo fugitivo poderia ser morto por seu dono e quem lhe desse abrigo poderia receber uma severa punição. A pergunta a respeito da comunhão que fica no ar quando lemos essa carta é a seguinte: qual o valor que teria o fato de Filemão receber a Onésimo de volta, perdoá-lo e depois encaminhá-lo para o trabalho escravo novamente?
Paulo propõe a Filemon que ele não receba Onésimo mais como escravo, mas como um irmão de valor, um irmão caríssimo, e assim o seu relacionamento, por causa do perdão, seja completamente transformado. Assim como o nosso relacionamento com Deus é transformado por meio e por causa do perdão, a mesma coisa deve acontecer nos nossos relacionamentos pessoais e também, especialmente, aqueles que são prejudicados por causa da sociedade, do status quo que nós temos diante de nós. Nessa introdução a Filemon, eu queria apresentar pelo menos 4 argumentos de Paulo aqui em favor de uma comunhão eficiente. Eu li o texto bíblico na Nova Versão Internacional, onde fala de uma comunhão eficaz, mas quem tem a revista atualizada, Almeida, vai se lembrar que a expressão é uma comunhão eficiente. Eu quero trazer para os irmãos 4 argumentos de Paulo aqui no texto sobre uma comunhão eficiente. O primeiro deles, versículo 1 até versículo 3, que é a introdução da carta, ele nos mostra que comunhão eficiente precisa de gente consagrada para acontecer. Se não houver gente consagrada na igreja, nós não aprenderemos a praticar comunhão e seremos alvos e vítimas daquilo que aconteceu na igreja de Corinto, onde o partidarismo e até mesmo a vanglória vão assumir o lugar daquilo que deveria ser uma comunhão eficiente praticada entre os irmãos na igreja. E olhando aqui, então, para o verso 1 até o verso 3, nós vemos os 4 personagens que estão envolvidos nessa questão de como praticar uma comunhão eficiente. Primeiro, Paulo, que é o agente da comunhão. O texto diz que ele é prisioneiro em Cristo. No versículo 9, ele diz, eu sou Paulo, o velho, aquele que já está cansado, mas que tem muita experiência. Ele chama a Filemon de seu companheiro, então Paulo é o companheiro de Filemon, aquele que sempre trabalhou ao lado de Filemon, e ele se coloca, versículo 18 e versículo 19, como fiador de Onésimo. Receba Onésimo, perdoa Onésimo, trate ele como irmão, e se ele te causou algum prejuízo, eu pago. Ele é o fiador da comunhão eficiente. Não tem como praticar comunhão, ainda mais comunhão eficiente, se nós não estivermos dispostos a investir. Na minha vida familiar, da minha família, da família da minha esposa, da qual nós participamos juntos há 31 anos de casados, nós temos aprendido que não tem como manter a unidade familiar, não tem como manter os irmãos unidos, e a minha família são 11, e da minha esposa são mais 9, como manter essas famílias unidas sem você colocar a mão no bolso e investir? Essa é uma lição que eu aprendi com minha mãe. Minha mãe, todos os anos, ela fazia a festa do Natal e fazia questão que a gente fosse lá. Uma vez até ela foi a Caldas Novas e alugou 4 apartamentos de uma vez para levar a família toda para passar um final de semana lá. Tudo do bolso dela. A gente não pagou nada. Porque se tivesse que pagar, eu acho que muitos não iriam. Então, quem quer ver a comunhão funcionando, quem quer ver a comunhão se tornando eficiente, precisa estar preparado também para colocar a mão no bolso e investir com bondade voluntária, com graciosidade, com oferta voluntária no meio do povo de Deus. Às vezes nós não gostamos de investir para nada. Eu me lembro, terminei de escrever meu livro sobre a história da IPB em Goiás, todo alegrinho, coloquei lá no Facebook e no Instagram, olha, terminei de escrever o livro. A primeira mensagem foi de um pastor. E a primeira mensagem foi, eu vou ganhar um de presente? A gente não quer investir nada, a gente só quer ganhar. Mas se você quer produzir algo que realmente leve a uma comunhão eficiente, prepare-se para colocar a mão no seu bolso. E Paulo fez isso. Olha, se ele te deu prejuízo, eu pago. Depois, ele fala de Filemon. Filemon é chamado a praticar a comunhão eficiente, verso 2. Filemon é amado por Deus, amado pelo apóstolo, amado também pela igreja que reconhece e testemunha a sua vida cristã frutífera. Paulo diz no versículo 2 que Filemon é seu colaborador, alguém que está sempre ajudando, e ele aplica esse mesmo adjetivo a Epafrodito, no capítulo 2, verso 25 de Filipenses. Filemon é aquele que hospeda uma igreja na sua casa. Há uma igreja se reunindo na sua casa. E versículo 7 diz que ele é o alentador
dos santos, aquele que traz alegria, aquele que traz conforto, aquele que renova o ânimo dos santos de Deus. Paulo escreve a favor de Onésimo. Onésimo é aquele que precisa ser integrado à comunhão, e a comunhão eficiente precisa ser praticada exatamente com ele. Quem é Onésimo? Versículo 10, Paulo diz que Onésimo é aquele que foi gerado por Cristo em algemas. Ele é aquele que antes era inútil para Filemon, mas Deus, pela conversão, o fez útil. Ele era servo nas algemas, e ele era escravo que agora foi tornado irmão caríssimo. Se nós queremos praticar comunhão eficiente, nós precisamos entender quem são as pessoas e o que elas precisam. E é isso que Paulo mostra aqui em Filemon. O outro personagem é a igreja. A igreja é o lugar da comunhão eficiente, versículo 2 e versículo 3. A carta é escrevida a Áfia, provavelmente a esposa de Filemon. Ela tem um papel importante na integração e na ação restauradora do marido como administradora da casa. Se você quer usar a sua casa para praticar comunhão e a sua esposa não deixa, não vai sair, não vai acontecer. Então Paulo diz que a carta também é para Áfia. Se ela é esposa de Filemon, ela vai ter um papel importante em ajudar o marido a receber os irmãos. A carta também é enviada a Arquipo. Alguns acham que ele pode ser filho de Filemon ou o pastor auxiliar de Epáfras, da igreja de Colossos. E ao lado de Epáfras, que é o seu fundador, cuidava da igreja. Paulo diz que praticar uma comunhão eficiente por parte de Arquipo é reavivar o dom, é não ser negligente com os dons que recebeu para servir na igreja. A carta também é enviada à igreja que está na sua casa. Se você quer praticar comunhão eficiente, não basta você ajudar o próximo. É preciso que a igreja seja o jardim, o canteiro, o local onde isso vai acontecer. É na comunhão da igreja que a nossa comunhão floresce. E é na comunhão da igreja que a nossa comunhão se torna eficiente na vida das pessoas. Para essas pessoas e para essa igreja, Paulo deseja que a graça de Deus e a paz de Deus seja sobre todos, porque só é possível praticar uma comunhão eficiente se nós conhecermos a salvação do perdão dos nossos pecados. Davi diz, quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais eu tenho todo o meu prazer. Os santos, aqueles que receberam o perdão dos seus pecados. Não aqueles que são melhores do que os outros, mas aqueles que foram trazidos por Deus à comunhão. Segundo, comunhão eficiente começa com oração. Quando Paulo apresenta aqui o ambiente no qual ele quer falar da comunhão eficiente, dele como agente, Filemon como aquele que deve praticá-la, Onésimo como aquele que deve ser integrado, a igreja onde isso deve acontecer, ele então diz, para que isso aconteça é necessário o primeiro passo, que é orar. Comunhão não é só para as horas em que nós estamos juntos. Sem a intercessão, a comunhão vai morrendo aos poucos. É uma frase de Dietrich Bonhoeffer naquele livro Vida em Comunhão. Interceder é pedir a Deus que gaste um pouco de tempo com os outros e não somente conosco. Através dela, o rosto do irmão não amado torna-se o rosto do irmão por quem Cristo morreu. Novamente, uma frase de Dietrich Bonhoeffer nesse mesmo livro. Como que eu vou ter raiva de alguém por quem eu oro? Geralmente, quando nós temos raiva de alguém, nós não oramos por ela. Ou fazemos imprecação, né? Senhor, arrebenta com a vida daquele lá. Será que ele não está falando a mesma coisa do outro lado? A seu respeito? A Bíblia diz que quando depender de nós, nós devemos ter paz e produzir paz com os outros. E não nós ficarmos fazendo guerra com os outros. Quando a gente ora reclamando das pessoas, a gente vai continuar reclamando das pessoas fora do ambiente da oração. Mas quando nós intercedemos, a nossa postura para com os outros vai ser uma postura de conciliação. Observe que a oração que Paulo faz em favor de Filemon é uma oração de gratidão. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de você. Observe que a oração que Paulo faz em favor de Filemon, ela é contínua. Ele ora sempre. Ele não ora uma vez e pronto, cumpri minha obrigação de cristão. Ele ora continuamente. Quase todos aqui conhecem John Stott, pelo menos de ler os seus livros. Mas ninguém sabe a respeito de Eric Nash. Eric Nash foi uma das pessoas que levou John Stott a Cristo.
E Eric Nash escrevia para John Stott todas as semanas no início da sua vida de fé, por vários anos. E Eric Nash orava para que John Stott fosse um crente fiel todos os dias. De modo que você conhece a bênção que John Stott foi para o mundo, mas você conhece muito pouco que isso aconteceu também, e por causa de, em função de, pessoas que oravam por ele constantemente. Assim como você espera que a igreja ore por você, você como pastor não deve ser apenas vítima da oração dos outros, mas você também deve orar e interceder pelos outros. É nosso papel. Então, Paulo fala que ele ora com gratidão e continuamente por Filemon, para que ele venha a praticar uma comunhão eficiente. Paulo ora baseado nas lembranças que ele tem, e ele ora lembrando sempre de Filemon em todas as suas orações na presença de Deus. Essa oração é motivada por lembranças, e essa oração é motivada por causa da realidade da vida cristã que ele conhece em Cristo para com todas as pessoas. As pessoas testemunhavam a favor de Filemon, e Paulo ora baseado nesse testemunho. Comunhão eficiente começa com oração. Oração intercessória, oração de gratidão e oração contínua em favor daqueles a quem nós queremos ver dentro dessa comunhão. Terceiro lugar, comunhão eficiente é o objetivo da oração. Paulo ora, conforme está escrito na versão revista e atualizada, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente. Observem no texto que a comunhão deve se tornar eficiente, mostrando que é possível aprender a praticar uma comunhão melhor. É possível melhorar os nossos relacionamentos. É possível, mesmo levando em conta o nosso temperamento e as nossas características que as outras pessoas não gostam, fazer com que isso se torne bênção na vida de outras pessoas. Muitos irmãos falam que eu tenho um temperamento muito difícil e eu acho que tenho mesmo. Eu sou o primeiro a levantar o dedo e dizer, não concordo. E isso me trouxe muitos problemas de comunhão com várias pessoas. Mas quando eu fico pensando em Elias, eu falo, não tem lugar para mim no reino dos céus. Porque se Elias fizesse isso, vocês iam fazer pior com ele. Eu tenho certeza. Tem horas que você tem que ser o chato da paróquia mesmo. Porque se você não for, a coisa fica feia. Vocês conhecem, e alguns vão conhecer nas minhas aulas, um homem chamado Atanásio de Alexandria. Alguns alunos de épocas passadas aqui, e os corredores gravam as coisas que eles falam na rádio corredor, eles diziam que Atanásio, ele era aquele que atanasava a vida das pessoas. Ele não é aquele que atazanava, ele atanasava a vida das pessoas. Houve momentos em que o arianismo quase se tornou a religião oficial do cristianismo. E não se tornou por causa de um que ficava atanasando a vida dos hereges. Atanásio foi exilado 5 vezes por falar contra o arianismo. Foi preso, foi escorraçado, foi tirado do seu pastorado. Aí diziam, agora vamos deixar ele voltar. Ele voltava e ele falava de novo. Justo Gonzalez diz que se não fosse ele, hoje talvez nós não creríamos na Trindade. E seríamos todos testemunhos de Jeová. Então tem horas que você tem que ser o cara que vai atanasar a vida dos hereges. Calvino diz que se a gente puder pregar o evangelho e ainda bater em alguns lobos, a gente está fazendo o nosso trabalho. É claro que tem horas que a gente erra a mão. E na hora que a gente erra a mão, as pessoas dizem que você faltou com educação. Eu me lembro que um dia eu disse que o irmão estava mentindo. Aí um pastor bem mais experiente do que eu e com bem menos cabelo do que eu, e os que ele tinha era mais branco do que os meus, ele me chamou num canto e disse, não é assim, pastor Hélio, aprenda. Quando alguém mentir, não fala que ele é mentiroso, fala que ele faltou com a verdade. Aí eu estou numa reunião importante de uma autarquia da IPB, lá em São Paulo, e aí a discussão ficou quente em torno de se envia ou não se envia um missionário para determinado país. E aí um irmão todo educado, um dos mais polidos que eu já conheci nessa IPB, ele virou para o irmão e disse, meu irmão, você está faltando com a verdade.
E o outro bateu a mão na mesa e disse: você está me chamando de mentiroso? Ou seja, tem hora que os eufemismos não resolvem, eles pioram a situação. Então você tem que dizer a verdade. Uma vez eu aconselhei um casal que a esposa era uma psicóloga. E eles estavam em crise e me pediram ajuda, então eu fiz algumas sessões de aconselhamento com eles. Como ela era psicóloga, quando a coisa foi apaziguada, eu perguntei: e aí, o que a senhora achou do meu aconselhamento? Ela disse: pastor, o senhor fala as coisas, mas dói. Comunhão eficiente é algo que a gente aprende a praticar. E tem horas que a gente tem que falar o que dói. Paulo fala algumas coisas que doem aqui para Filemão, para que as coisas se ajustem. Vocês acham que foi fácil Paulo pegar o dedo em rixa e chegar no nariz de Pedro e falar assim: você está fazendo tudo errado, Pedro? Mas ele teve que fazer. Vocês acham que foi fácil Paulo se separar de Barnabé por causa de João Marcos? Mas eles se separaram. Então existe momento, sim, que a coisa pode ficar difícil. E é por isso que a gente precisa orar por aprender a praticar uma comunhão eficiente. Embora Paulo e Barnabé tenham se desentendido, a Bíblia diz que eles não deixaram de ser irmãos. E o desentendimento deles, mais para frente, trouxe bênçãos. Primeiro, porque nós só conhecemos a história de Timóteo e Silas e o próprio Lucas, porque eles entraram na equipe de Paulo depois que ele se separou de Barnabé. Então, aquele desentendimento, pela graça de Deus, abriu portas para mais gente entrar na comunhão. E o próprio João Marcos, que ficou com Barnabé, mais tarde, Paulo percebeu que ele tinha se tornado útil. Quem sabe aquela discussão não deu um clique na cabeça de João Marcos para que ele parasse de ser problema e passasse a ser ajuda na solução do problema. Então, no final, Paulo diz: ele é útil. E Pedro diz: envia Marcos porque eu preciso dele. Então, sempre coloque isso na presença do Senhor. A comunhão pode se tornar eficiente, porque há um grande risco de que ela seja ineficiente, não produza nada. Há um grande risco de que ela seja deficiente, esteja sempre faltando alguma coisa para que a coisa fique boa. A nossa oração é para que a nossa comunhão e a comunhão dos outros se torne, venha a ser, alcance o estágio de eficiência. A palavra eficiência aqui é energeia, que quer dizer energia, a capacidade de fazer aquilo que ela deve fazer. Essa é uma das palavras traduzidas por poder em Efésios 18, 19, quando Paulo diz que nós precisamos conhecer o poder de Deus. E uma das facetas do poder de Deus que nós precisamos conhecer é a sua energia, é a sua capacidade de realizar o que ele programou realizar. Deus é assim. E ele quer compartilhar isso conosco, para que nas nossas ações pastorais intencionais, no que diz respeito à comunhão, ela se torne eficiente, ela seja energia para a vida da igreja do Senhor Jesus. A comunhão, ela não pode ser nem ineficiente e nem deficiente, mas nós precisamos orar para que ela se torne cada dia mais eficiente. Então, a eficiência da comunhão é o objetivo da nossa oração. E essa comunhão deve ser eficiente no pleno conhecimento de todo o bem, para que nós conheçamos tudo a respeito do que Deus quer dar para nós nas suas bênçãos. Existe um bem que já existe em nós e que muitas vezes ele fica escondido e ele precisa ser aflorado, e é a comunhão que vem e faz com que as pessoas mostrem o melhor delas na vida da igreja. Esse bem deve ser voltado para Cristo, ou seja, para servir Jesus. E por último, quarto lugar, comunhão eficiente produz conforto espiritual. Citando de memória a versão revista e atualizada, ele diz: pois, irmão, tive a grande alegria no teu amor e conforto no teu amor, pois você tem reanimado o coração dos santos. Paulo diz que uma comunhão eficiente produz pelo menos 3 frutos evidentes: grande alegria, conforto no amor e renovação de ânimo na fé e no coração dos crentes.
grande alegria. Comunhão eficiente produz alegria, não tristeza. Por que será que às vezes nós vemos tantas pessoas tristes na igreja, no culto, na comunidade? É porque não temos praticado esse tipo de comunhão para com elas. Nós praticamos aquela comunhão de eu só vou se você for. Ou eu não vou na sua casa porque você não vem na minha. E eu ouço isso todo o tempo, já pastoreei 10 igrejas, em todas as 10 as pessoas dizem a mesma frase. Eu não vou na sua casa, você não vem na minha. Mas é a mesma distância. A mesma distância da minha casa na sua é da sua casa na minha. E muitos irmãos reclamam que os membros da igreja não vão na casa deles, mas eles também não vão na casa de ninguém. Comunhão eficiente é aquela que toma a iniciativa, como Jonatas. Quando ele soube que Davi estava desanimado, porque tinha 3 anos que Saul não saía do pé de Davi, a Bíblia diz que ele procurou saber onde Davi estava lá no deserto de Zif. A Bíblia diz que ele se levantou, foi até Davi e consolou o coração de Davi. O verbo está no passado. Ele não foi lá para consolar o coração de Davi. Ele foi lá e consolou o coração de Davi. Ou seja, o que ele pretendia fazer, ele fez. Mas ele saiu da sua casa e ele foi atrás do seu melhor amigo. Nós não queremos fazer isso. Nós achamos que uma simples mensagem de WhatsApp com um emoji resolve tudo. E a pessoa vê aquele emoji fica pensando assim, o que significa isso aqui, será? As pessoas falam assim, orem por mim, aí você coloca, você orou mesmo? Você fechou os olhos e disse, Senhor, atende esse irmão. Eu tenho gostado de algumas irmãs lá da igreja de Vila Nova, que quando alguém pede oração, elas escrevem a oração delas ali naquela hora. Ou gravam um áudiozinho com a oração. É o mínimo. Agora, colocar aquele negocinho lá e não orar coisíssima nenhuma é hipocrisia, irmãos. Não é serviço ao povo de Deus. Então, a comunhão eficiente, ela produz grande alegria. Não é alegria pequena. Lembra da propaganda da Fanta há um tempo atrás? É uma alegria bambucha. Uma alegria grande. Mas ela produz mais, ela também produz conforto no seu amor. Conforto é da mesma raiz da palavra que é traduzida por consolo em Filipenses 2:1. Que é a mesma raiz da palavra que é traduzida por consolo em João 11, quando diz que os judeus vieram consolar Marta e Maria pela morte do seu irmão Lázaro. A comunhão ela é para os momentos de alegria, alegrai-vos com os que se alegram, e é também para os momentos de tristeza, chorai com os que choram. Quando eu fui pastor em Goianésia, eu tive o privilégio de pastorear um casal que no passado tinham sido membros do baixo espiritismo da cidade, e em 2 pastorados antes do meu, Caio Fábio tinha andado lá na região, eles ouviram a pregação do Caio Fábio e vieram pela graça para a igreja. E se tornaram uma bênção na igreja, aquele casal. Um dia, 6:30 da manhã, eu estou dormindo ainda, meu telefone toca, é a esposa dizendo, pastor, vem aqui agora, meu marido acabou de falecer. 6:30 da manhã. Naquele dia nós fizemos o culto fúnebre na igreja. O dia todo. Eles eram muito conhecidos na cidade. Eles tinham um supermercado e o atendimento deles era muito bom. Eu nunca vi tanta gente em culto fúnebre como eu vi naquele dia. Nós fizemos 3 cultos fúnebres naquele dia, porque a cidade toda foi lá. A cidade toda. 15 dias depois, a viúva chegou para mim e disse, pastor, deixa eu falar à igreja. Eu dei a palavra a ela. Ela chegou diante da igreja e disse, meus irmãos, eu quero agradecer vocês. Porque no dia mais triste da minha vida, vocês ficaram ao meu lado. Eu me lembro de cada abraço, de cada palavra, de cada aperto de mão. No dia mais triste da minha vida, a minha igreja cuidou de mim. Comunhão eficiente. A comunhão eficiente produz consolo.
conforto, porque ela vem do amor. E por último, ele diz: o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Começou a ser reanimado no passado e continua sendo reanimado no presente. Filemão tinha um ministério de reanimar os crentes. Ministério é algo que você começa a fazer um dia na vida e não para nunca mais. Pastorear, pregar, ensinar, visitar, cuidar das pessoas é algo que você começa e não para nunca mais. É claro que haverá dias de cansaço, mas eles serão sempre renovados quando a gente faz para o Senhor. É claro que haverá dias de oposição, mas elas serão vencidas pela graça de Deus. É claro que haverá também dias de honra. Ontem eu convidei a minha igreja para se alegrar comigo os 30 anos de ordenação. Eu pensei que não ia ninguém, e a igreja ficou cheia. E um irmão chegou para mim e perguntou assim: pastor, o senhor quer que faça a transmissão do culto? Falei: meu irmão, se você quiser fazer, eu vou tomar como uma gentileza. Não é obrigatório, não precisa. E ele chegou lá e fizemos a transmissão. E hoje eu mandei o agradecimento para ele. Eu pedi para que o irmão cuidasse da questão dos salgados para mim, coloquei o dinheiro nas mãos delas e ela fez muito mais do que eu pedi. Isso é comunhão eficiente. Quando a gente não só se oferece, mas quando a gente faz. E a palavra de Deus diz que isso reanima as pessoas. Traz vigor, traz fortalecimento. E observe que o texto diz assim: pois, irmão, eu tive alegria, conforto e renovação de ânimo por teu intermédio. A palavra irmão está no vocativo, que é uma estrutura gramatical grega que estava se tornando arcaica na época do Novo Testamento. Então ele quase não aparece no Novo Testamento. O que quer dizer que quando ele aparece é porque é importante. O vocativo, se a gente fosse traduzir aqui no texto, a gente colocaria um ponto de exclamação atrás da palavra irmão. Só isso. O que quer dizer quando a gente coloca um ponto de exclamação? Quer dizer que é importante o que está sendo dito. Quer dizer que impressiona. Quer dizer que arregala os olhos. Quer dizer que cai o queixo. Irmão, eu tive grande alegria. Eu fui confortado. As suas ações reanimam o coração do povo de Deus. Isso é comunhão eficiente. Então, se comunhão eficiente produz alegria, conforto e renovação de ânimo, o que uma comunhão deficiente e ineficiente vai produzir? Tristeza, desconsolo e desânimo. Será que as nossas ações pastorais nas igrejas onde estamos produz uma comunhão eficiente ou produz uma comunhão ineficiente ou deficiente? E às vezes nós não paramos para pensar nessas questões. E eu queria concluir essa mensagem levando os irmãos a pensar em 4 questões. Meu sermão teve 4 pontos, eu ensino para os alunos que é bom pelo menos uma conclusão para cada ponto, né? Então lá vai. Primeiro, nós devemos orar, aliás, enxergue todos os elementos envolvidos e trabalhe para que a sua igreja se torne um ambiente de uma comunhão eficiente. Eu tenho estado muito feliz na Vila Nova ao perceber algumas coisas que eu não percebi em outras igrejas que eu pastoreei. Vila Nova é uma igreja que recebe pessoas diferentes. Nós temos lá autistas que são completamente integrados na vida da igreja. Não são tratados à parte. A igreja escolheu acolhê-los. Nós temos pessoas lá que têm problemas de saúde inexplicáveis. E a igreja os acolheu. Agora nós estamos cuidando de um irmão que tem hanseníase. E às vezes quando a gente fala essa palavra, o povo, isso é contagioso, pastor? Como é que é esse negócio? Então, tem surdos. Estão lá frequentando. E quanto mais gente diferente tem, mais doido o pastor fica. Porque é mais coisa para tomar decisão e fazer. Mas é interessante ver a naturalidade, a forma tranquila com que a igreja tem tratado desses irmãos,
os acolhido e os ajudado. E às vezes dá um tilt aqui e ali, a gente tem que sair para apagar incêndio, não é uma igreja diferente das outras, mas quando a igreja escolheu acolher, é muito mais fácil resolver o problema. Quando a igreja escolheu rejeitar, é difícil demais. Eu fui pastor de uma igreja, de repente a igreja começou a crescer e alguns espíritas começaram a frequentar a escola dominical e o culto. Eu estou lá cumprimentando os irmãos, chega uma irmã para mim e diz assim, pastor, mas nossa igreja está tão ruim. Falei assim, como assim, minha irmã? Me deixa entender. Olha o tanto de espírito está aqui dentro. Mas são novos irmãos. É nossa obrigação recebê-los. Para onde que eles vão? Para a igreja. Tem gente que se acomoda, e se a igreja muda um pouquinho, aí já não quer mais. Outro dia, lá na Vila Nova tem recebido muita gente nova, graças a Deus. Aí chegaram lá alguns irmãos e chamaram 2 presbíteros num canto. Eu fiquei olhando de longe, porque eu não fui chamado. E 3 dias depois eu perguntei, o que foi aquela conversa? Pastor, a irmã chegou para a gente e falou assim, nossa igreja está ficando ruim, não conheço mais ninguém. Por causa da pandemia, muita gente ficou de fora. E durante a pandemia, algumas pessoas começaram a frequentar a igreja. E aí, quando os irmãos que ficaram de fora voltaram, parece que viram outra igreja. A igreja não está ficando ruim porque Deus está trazendo gente nova. A igreja está ficando melhor. E é seu papel preparar, ensinar e conduzir a igreja a praticar uma comunhão eficiente. Veja os elementos. Veja o que está acontecendo. Enxergue a sua igreja inteira. E ajude a sua igreja a praticar uma comunhão eficiente. Segundo, nós devemos orar pessoalmente por uma comunhão eficiente. É um dever que Deus impõe sobre cada cristão, inclusive os pastores. E é interessante observar isso. Nossas orações devem visar mudanças espirituais na vida uns dos outros. E nós devemos aprender a orar juntos por objetivos espirituais específicos. E nós devemos orar os assuntos que as Escrituras apontam para nós orarmos. E a Escritura está dizendo, comunhão eficiente começa com oração. Se você não orar por isso, não vai acontecer. Ore. Peça objetivamente isso. E não leia a 4ª dimensão, porque não é isso que nós estamos ensinando aqui. Oração intencional, oração específica, não é coisas de desejos do coração, é coisas da revelação da Escritura Sagrada. Você quer aprender a orar? Leia as orações de Paulo no Novo Testamento. Compre aquele livro chamado A Renovação Espiritual, do Carson. Ele explica todas as orações de Paulo no Novo Testamento. Compare aqueles motivos de oração com os motivos de oração que a gente tem nas nossas reuniões de oração. Olha o quanto que a gente precisa mudar e aprender. Terceiro, uma pergunta para se pensar. As suas obras têm trazido conforto, têm trazido alegria, têm trazido renovação de ânimo para os outros? Ou têm trazido preocupação para a igreja? Como os irmãos se lembram de você? Nós precisamos orar para que sejamos motivo de alegria, conforto e renovação de ânimo na igreja. E não ficar criando problemas ou situações, fazendo exigências tolas baseadas em sonhos de sucesso eclesiástico e menos visando o reino de Deus. Vamos servir o reino. É o reino que precisa ser conhecido. Nós estamos dentro do reino. Nós não somos o reino, menos ainda a nossa barriga. E por último, e não menos importante, eu quero lembrar os irmãos que toda essa epístola é um pedido. Liberte Onésimo. Pratique comunhão eficiente com Onésimo. A gente pratica comunhão eficiente com pessoas reais, que existem, que têm fome, que têm sede, que às vezes não nos compreendem direito, às vezes nos tratam mal, mas estão lá. E é importante que elas estejam lá, para que você não se acomode, para que você não ache que você é o cara, para que sempre haja desafios e você aprenda a ser mais humilde, mais submisso, mais dependente de Deus e menos dependente das suas realizações. Então, a pergunta é a seguinte:
Depois de ler essa carta, o que Filemão vai fazer? Depois de ler essa carta, o que você vai fazer? Paulo propõe a Filemão o que ele vai fazer nos próximos parágrafos. Com a graça de Deus,